Beleza, então. Então vamos lá para as questões de prova. E aí a gente vai poder comprovar esse conhecimento aí. Olha aí, pessoal, essa questão aí da ESFESEX de 2014, tá? Em relação à classificação de intrusos em um sistema, associe a segunda coluna de acordo com a primeira. E a seguir, assinale a alternativa com a sequência correta, tá? Então, olha lá, ele coloca lá, qual que é um indivíduo não autorizado que penetra nos controles de acesso de um sistema para explorar a conta de um usuário legítimo. Então, vejam bem, existe na minha empresa um usuário, tá, legítimo, e alguém, tá, algum indivíduo que ele não é autorizado, ele pega essa conta desse usuário e faz uso indevidamente. Então, vamos lá. Esse cara é clandestino? Eu posso dizer que esse é um cara clandestino? Não. Tá certo? Pode ser um usuário da minha rede. Por exemplo, o usuário Zezinho lá tinha uma senha que não era forte e aí alguém da própria empresa usou. Tá? E está usando ali sem ter autorização para usar aquela ferramenta ali. Mas pode acontecer. E não necessariamente se caracteriza como um cara clandestino. Tá? Ele é um usuário irregular, tá? A princípio não, porque ele pode ser um usuário comum da rede. Ele só não tem privilégios naquele sistema ali, tá? Ele pode ser um usuário regular da minha rede, tá certo? E aí, ó, ele é um infrator, tá? Na minha visão, ele é um infrator, tá certo? Então, ó, um indivíduo não autorizado que penetra nos controles de acesso de um sistema para explorar a conta de um usuário legítimo, ele está realizando uma infração, tá certo? Mas vamos deixar em QAP e olhar os outros, tá certo? Um indivíduo não autorizado que penetra nos sistemas, nos controles de acesso de um sistema para explorar a conta de um usuário legítimo, aí tem aqui, ó, mascarado, tá? Pessoal, lembra daquele conceito lá de mascaramento? Por exemplo, eu tenho o NAT, que nada mais é do que o masquerade, né? O mascaramento. Eu tenho os usuários, tá? Que eles fazem uso do NAT para poder ir para fora. Tá existindo uma translação aí, um mascaramento, não é isso? Então, eu tenho um determinado conjunto de usuários que, na verdade, eles estão falseando, né? Estão passando para outra rede pública, certo? De forma mascarada. Eu não sei quem que é, tá? Na rede pública, não se sabe quem é que está dentro da rede privada, que o NAT está fornecendo. Então, esse sistema de mascaramento é isso daí. Então, vamos ver se se aplica também ao conceito de mascaramento. Então, ó, o indivíduo que ele não está autorizado, tá? Ele penetra nos controles de acesso de um sistema, ou seja, na verdade ele ganha o acesso lá, tá? E explora a conta de um usuário que é legítimo no sistema. Então, todos os acessos que ele fizer, tudo que ele alterar, certo? Na máquina ali, ele está fazendo de maneira, o quê? Mascarada, né? Ele tá mascarado ali. Tá? Também não está errado, não. Tá? Essa questão de mascaramento aí. Invasor. Tá? Esse cara, tá? Que está usando uma conta de um usuário legítimo para poder explorar o conceito lá da máquina, ele pode ser também considerado como um invasor. Certo? Só que ele não ajudou a gente, né? Essa daí não ajudou a gente. Vamos olhar as outras. Ó, um usuário que ele é legítimo, que acessa dados, programas ou recursos, os quais não está autorizado. Então, ó, eu tenho bem legítimo o conceito de que um usuário que ele não tem acesso a um recurso e ele está usando inadvertidamente, tá certo? Esse cara aqui é um infrator,
tá? Ele é um infrator. Por quê? Olha lá, um usuário que ele é legítimo está fazendo uso de um sistema não autorizado, tá? Ele não é um cara clandestino na rede, tá certo? Ele pode ser um usuário regular da minha rede, tá certo? Ele é um usuário regular, só não está autorizado, certo? Ele está cometendo uma infração. Mascarado. Ele é um cara mascarado na minha rede? Não, eu posso ter ele usando o sistema, dizendo, você sabe que ele está cometendo a infração, você sabe que aquele usuário, ele está usando a senha de outro usuário, e ele não está mascarado, ele não está oculto, como é o caso aqui, ó, daquela outra questão, a primeira lá, que é o cara não autorizado, tá? Fazendo o controle de uso pelo usuário, certo? Ele está dizendo aqui, ó, que ele penetra os controles, ou seja, é um cara que ele está fazendo algo que ninguém está percebendo que ele está fazendo. Ele penetrou, certo? Então é diferente desse outro aqui, que o usuário é legítimo, usando recursos, né, programas, o qual ele não está autorizado. Então pode ser o Zezinho lá, que deu a senha dele para outro usuário. Todo mundo sabe que aquele usuário está mexendo num sistema que ele não deveria. E aí esse cara é um infrator. Tá certo? Esse cara é um infrator. Então eu já tenho uma certeza aí, tá certo? E ele é um invasor? Esse cara aqui, que é um usuário legítimo? Não. Ele pode ser só o cara que está usando a senha de outro. Tá? Então, ó, só por esse cara aqui, a gente já teria a resposta aqui, ó. Porque é o único que bateu lá. Mas vamos olhar os outros só para conferir. Ó, um indivíduo que se apodera de controles de supervisor, tá, do sistema, e utiliza esse controle para escapar das auditorias e controles de acesso. Então, esse cara, ao meu ver, esse é um cara clandestino dentro do sistema. Aí bateu aqui, ó, com um. Tá? Ele é um indivíduo que se apodera dos controles de supervisor, tá certo? Para escapar das auditorias desse controle aí. Tá certo? Aí bate o seguinte, mascarado, certo? Infrator e clandestino. Beleza, Rubem. Boa pergunta. Eu procurei, cara, e não encontrei, certo? O Rubem está perguntando o seguinte, Emanuel, você sabe qual que é o livro da bibliografia que foi extraído esse conceito? Não. E olha que eu tenho aqui, meu amigo, olha só os livros que eu tenho aqui só de segurança. Olha aqui, ó. São esses caras aqui, ó, que são os que a gente está vendo, né, no curso. Aqueles de criptografia e tudo mais. Só que eu procurei, cacei esse cara e não encontrei, tá certo? Então, o que que acontece, pessoal? Aí fica complicado, né? Eu acho que a banca, ela no ano passado pode ter tido vários problemas com essa questão, porque o cara pode ter tirado de outra fonte, entendeu? E aí, como eles estão querendo oficializar essa questão de segurança na prova, porque já é uma tendência. A prova, nos últimos 3 anos, ela já tem lá uma categoria que é de segurança. Tem lá sempre 3 questões de segurança. Pô. É batata isso aí. E aí o que que acontece? Agora não. Eles têm os livros que a bibliografia está cobrando. Então ele vai extrair de lá agora. Nesses livros eu não vi esses conceitos aí. Tá? Normalmente aparece lá como uma tabelinha e ele vai lá te elegendo, te colocando e falando esse conceito desses caras aí. Não tem. Eu não vi. Quem achar, por favor, me fale, porque seria interessante a gente fazer menção. Tá? Então, a maioria dos conceitos que eu estou trazendo para vocês, de quadros e tudo, eu pego lá dos livros, desses livros aí. E aí, o que eu acho interessante, não é tudo, né? Porque a gente não consegue sintetizar tudo que tem nos livros nesse material que a gente está trazendo para vocês. A gente está compilando algumas coisas que podem cair, né? Está ajudando vocês a bater uma gaivota ali. Então, baseado nisso, algumas tabelas que existem nesse material, pessoal, tenham cuidado, vejam a lista ali, tá? Daqueles itens ali e fiquem safos naquilo ali, tá?
Por quê? Porque pode ser explorado. Porque está nesses livros aí. Então, o cara da banca, na hora que botar uma questão dessa daí, e você vai recorrer, vai ter que recorrer baseado nesse cara. Eu acho que vai ficar mais interessante a prova nesse quesito de segurança, com esses livros que ele colocou aí. Tá? Agora também vai exigir um esforço dos candidatos em dar uma explorada nesses caras, porque não são poucos livros, né? Não são. Então, vamos lá. Olha essa questão aí, ó. Eixo-Essex 2014, tá? Assinale a alternativa que completa adequadamente as lacunas, beleza? E aí, ó, um esquema de criptografia é computacionalmente seguro se... Aí, vamos colocar todas as alternativas. Então, ó, eu vou colocar aqui, né? A proposição A, a alternativa A, o custo, certo? Aí depois, superior, depois, complexidade e superior, né? Aliás, tá errado aqui. Complexidade superior. Então, vamos ler para ver como é que vai ficar. Um esquema de criptografia é computacionalmente seguro se o custo para quebrar a cifra for superior ao valor da informação. Então, pessoal, olha só. O custo, o que é o custo da cifra? O custo que o código vai ter em termos computacionais. Por exemplo, se eu botar um código para ficar quebrando uma cifra, ele vai passar um ano. Um ano para o custo dele em um supercomputador vai ser de um ano de processamento, até que ele quebre, né, com todas as combinações. Então, isso é o custo que tem aquele processamento ali. Então, o que ele está dizendo aqui? Ó? O esquema de criptografia é computacionalmente seguro. Tá? Então, ele está dizendo que a criptografia, o dado que está criptografado vai ser seguro se o custo para quebrar aquela cifra for superior ao valor da informação. Aí, pessoal, a informação que a gente já falou anteriormente, toda a informação cifrada, ela tem um prazo, ela tem uma validade. Então, a informação que hoje ela é ultra secreta, tá? Por exemplo, uma informação de guerra, então ela é ultra secreta, beleza. Na Segunda Guerra Mundial, se alguém decifrar um código lá de uma carta, vai ter alguma validade? Hoje não vai ter validade nenhuma. Então, o que ele está dizendo aqui, ó, que o custo, se o custo for superior, o custo para quebrar aquela cifra for superior ao valor da informação, tá? O que vai acontecer? É seguro? Esse meu esquema de criptografia, ele é bacana? Então, se esse custo for maior, o custo for superior ao valor da informação, o custo tem que ser menor, né, para valer a pena. Porque se o custo for superior ao valor daquela informação, quando aquela informação, quando for quebrada, tá certo? Aquela informação não vai ter valor nenhum. Então, ó, eu tenho que ter esse custo, tá? O esquema de criptografia computacional seguro, se o custo para quebrar a cifra, ele for superior ao valor da informação codificada, tá certo? Então, aquele valor, tá certo? Eu tenho que poder quebrar essa criptografia, tá? O custo tem que ser inferior, tá certo? Aliás, o custo tem que ser superior. Aqui, ó, o custo tem que ser superior à quebra da cifra, ao valor dela, tá certo? Deixa eu ver aqui, superior ao valor da informação codificada. Então, se o custo for menor, tá? Aquela minha cifra não vale a pena, pô. Tá certo? O custo tem que ser maior. Porque o custo sendo maior, tá? Vai ter que ter um esforço muito grande, vai ter que ter meses e meses para poder quebrar aquela minha cifra. Tá certo? E aí, continuando aqui, né? O valor da informação codificada. Ou se a complexidade para quebrar a cifra for superior ao tempo de vida útil da informação. Então, ó, se eu tiver
aquela minha complexidade para poder quebrar a cifra, tá, for superior ao tempo de vida daquela informação, então não vai ter sentido, né? Porque na hora que eu conseguir quebrar, o tempo de vida útil da informação não é mais válida, não tem mais validade nenhuma, tá certo? Então, não tem que ter essa complexidade para quebra, tá? Pode ter até a complexidade, mas ela tem que ser inferior ao tempo de vida daquela informação. Eu tenho que conseguir quebrar aquela minha complexidade, tenho que conseguir quebrar aquela nossa cifra, enquanto o tempo de vida dela for uma informação útil, for válida, tá? Então, toda vez que tiver complexidade e superior, então a gente corta, tá certo? Outra informação, vamos com a C lá, ó. Vamos a alternativa C, certo? Botar aqui, ó, custo superior, aí tempo, aliás, é no outro, né? Tempo superior. Então vamos ver aqui, ó. Um esquema de criptografia é computacionalmente seguro se o custo para quebrar a cifra for superior, certo? Porque se o custo for superior, vale a pena eu manter ainda essa criptografia. Se o custo fosse inferior, não valia a pena. Ou se o tempo para quebrar essa cifra for superior ao tempo de vida. Então, se o tempo para quebrar aquela minha cifra ela for maior do que o tempo de vida útil, então está valendo a pena manter essa criptografia, tá? Esse esquema de criptografia. Por quê? Porque eu vou ter o tempo que vai ser gasto para poder quebrar essa criptografia vai ser superior ao tempo de vida útil dela. Então, no dia que quebrarem essa cifra, tá? Essa informação não é mais válida, tá? Por isso que é superior, o tempo vai ser superior, tá? Então não é mais válida. Se eu conseguisse quebrar num tempo menor, num tempo inferior, essa cifra, e queria dizer para mim o seguinte, que essa codificação aí de criptografia não é interessante, porque se o tempo para quebrar essa cifra é inferior ao tempo de vida, ele vai conseguir quebrar essa criptografia enquanto aquele cara for válido. Então, digamos, estamos em guerra, aí a gente sabe que a guerra vai durar, sei lá, uns 3 anos. Então, se o cara colocou lá um código para ser quebrado, e ele vai durar 1 ano para ser quebrado, então, quando for quebrado, aquele código ali ainda tem validade, ainda aquela mensagem ter sido quebrada, entendeu? Então, onde tiver aqui, ó, tempo inferior, a gente podia quebrar também, né? Tempo inferior, certo? E aqui já casou, já bateu certinho, certo? Eu não posso ter o custo inferior. Essa é a letra C. Porque se eu tiver um custo inferior, custo, se for aqui inferior, seria assim, o esquema de criptografia é computacionalmente seguro se o custo para quebrar a cifra for inferior ao valor da informação. Então, se o custo para quebrar a cifra for tão inferior, tá, do que o valor da informação, aquela cifra vai ser quebrada rápida. O custo dela é inferior. Então, eu não vou ter uma capacidade computacional muito grande para poder quebrar ela. Tá certo? Seria mais ou menos assim, o código para poder quebrar essa cifra, tá certo? Que tem um custo que a quebra dele é inferior ao valor dela, então quem quer quebrar aquela cifra vai poder investir facilmente. Então, se o custo for alto, certo? Em termos computacionais, é difícil você chegar, mandar um cara, olha, roda que tem esse processo que eu quero quebrar essa cifra aqui, quero que você quebre ela, roda aí no teu supercomputador. Então, o custo ele é alto, certo? O custo vai ter que ser superior. Se for inferior, eu vou poder jogar até na minha máquina aqui para quebrar essa cifra, ou então rodar em pouco tempo para quebrar ela, tá certo? Então aí bate esse conceito aqui, ó, letra C, tá?
Olha essa questão aí, ó, da Marinha desse ano, né? Com relação ao gerenciamento da chave pública, pode-se afirmar que não é possível falsificar o anúncio público de uma chave pública. Pode sim, tá certo? Pode sim. A letra B, X509, é um esquema universalmente aceito para a formatação de certificados de chave pública? É sim, tá certo? Aí os outros, ele coloca lá, ó, segundo esse autor aqui, que eu não conheço, citado por Stalin, então o cara é citado no livro do Stalin, então o cara é bom, né? A autoridade de chave pública mantém um diretório estático de chaves públicas de todos os participantes, tá certo? Então vamos ver onde é que está o erro aqui. A autoridade de chave pública, olha só, autoridade, o CA, né? Mantém um diretório estático, pessoal, das chaves públicas de todos os participantes. Então, esse diretório, tá? Essas informações dos certificados, tá? Ele é mantido pela autoridade certificadora, tá certo? Mas a gente tem vários níveis, não é isso? A gente tem o nível 1, nível 2 e tem as autoridades regionais, tá? E ele está falando aqui que armazena de todos os participantes. Não. Numa determinada hierarquia, tá? Onde eu tenho uma autoridade certificadora, certo? Digamos que tem uma unidade certificadora e eu tenho as autoridades regionais, tá? Então, mesmo que numa infraestrutura de chave pública, tá? KPI, eu não tenho só um cara, só esse cara aqui, armazenando as chaves de todo mundo. Tá? Isso é delegado. É delegado. Então, o Cérvulo tem os seus usuários, tá? As chaves que são distribuídas, a Caixa Econômica, o CertSign. Eu não tenho lá em cima na hierarquia armazenando todos esses caras. Tá certo? Aí, olha lá, letra D. A distribuição de simples chave secreta, ou seja, a chave simétrica, apresentada por Merkel, né? Citado por Stalin, assegura contra-ataques man in the middle. Então, pessoal, olha só, aquele tipo de ataque man in the middle é um ataque, vamos fazer aquele exemplo lá do DNS, né? Do DNS. A gente sabe que o DNSSEC, ele trabalha com o quê? Com chave pública, né? Eu tenho que ter, de forma assíncrona, a troca de informação. Até porque, se eu fosse utilizar para a troca de informação desse tipo de dados uma chave simétrica, poderia ser comprometido, tá certo? Então, eu não vou utilizar aqui para tentar barrar um tipo de ataque de man in the middle com chave secreta, né? Ou chave simétrica, tá? Que é uma chave única. Letra E, o esquema híbrido é uma forma de usar criptografia simétrica para distribuir chave pública. Então, um esquema híbrido é uma forma de usar criptografia simétrica. Então, o que ele está dizendo aqui? Que eu consigo fazer a distribuição de chaves, tá? Chaves públicas através das chaves simétricas. O esquema híbrido é uma forma de usar a criptografia de chave simétrica para distribuir as chaves públicas. Então, na verdade, eu não tenho essa distribuição de chave pública através de chaves simétricas, tá certo? Então, fica a letra B lá para gente. Olha essa outra aí. Essa aqui, pessoal, é cavernosa, tá? Porque o cara da banca da Marinha, ele foi cruel com os candidatos, certo? Olha lá. Ele pergunta o seguinte: um algoritmo simétrico, beleza. A gente sabe a lista dos simétricos. Ele coloca lá os algoritmos assimétricos e o hash, certo? Então, vamos olhar as proposições, tá? E ele quer um clássico, tá? O clássico pode ser o César, tá certo? Aí existe esse aqui, ó, Vigenere,
tá certo? Que é o resultado da questão, mas vamos analisar aqui ela com todos os protocolos, tá? Então, vamos lá. Simétrico. Então, o simétrico, eu tenho que pode ser esse aqui, é simétrico. Esse Advanced Encryption Standard é simétrico também, tá? O El-Gamal não é simétrico, é de chave pública, é assimétrico. O RSA é assimétrico. Então, eu já corto aqui e cortaria aqui também. Sobraria a alternativa B, C e D. Beleza? Aí, vamos lá. Agora, ele quer um assimétrico. Então, eu cortaria a letra D, porque o MD5 é hash, não é assimétrico. Beleza? E aí, ó, ele me dá lá, ó, a alternativa C e a B, tá certo? E aí ele quer um algoritmo de hash e o clássico. E aí você ficaria na dúvida, né? E aí, elíptica, tá? Ficaria na dúvida nesses dois caras aqui. A curva elíptica é um de chave pública, tá certo? Eu não conhecia esse Vigenere e nem o de curva elíptica. Agora, se cair na prova do QCO, a gente já sabe, tá certo? Então, fica o aprendizado aí. O curva elíptica é um algoritmo para chaves públicas. E o Vigenere, tá? É uma classe, aqui seria assimétrico, né? Esse cara seria assimétrico. Por isso que invalidou essa alternativa C aqui. Tá? Quem conhecesse esse cara, aí mataria a questão. Ficaria somente a B. Tá certo? Mas tem essa daí. Beleza? Essa estava bem trabalhada. O cara precisa ter lido mesmo o material de criptografia. Bem, para fazer ela daí. Tá certo? E aí, Bruno, tu acertou essa daí? Tu acertou essa daqui? Por aquele notão lá, tu acertou, não? Rapaz, hein? O cara tá lá em cima no topo, cara. Valeu, hein? Vamos lá. Olha essa outra aí, ó. EXPERSEC 2010. O protocolo a seguir é prescrito para estabelecer segurança no padrão de rede sem fio. Aí ele está se referindo ao WEP, né? E a gente já viu que o WEP é uma versão não segura, que deu origem a o WPA, né? E o WPA2. Tá bem? O Safer Plus é para Bluetooth, né? Então, pessoal, qual que é o acrônimo? Olha aí, a prova da EXPERSEC já gosta de colocar esses acrônimos, né? O que significa uma determinada sigla. Então, é o Wired Equivalent Privacy, tá certo? É esse cara aqui. Tá bem? Exatamente. Exatamente. Valeu, o Rubem colocou aqui uma informação que normalmente quando ele pede esses acrônimos, se relaciona com questões de redes. Então, interessante. Vamos dar uma reforçada nesses conceitos aí. Tá? Olha essa outra aí de 2012, pessoal. A criptoanálise. Então, pessoal, existem diferença, né? Quando você está se referindo à criptoanálise, certo? É a técnica que transforma o quê? Aquela cifra sem você ter conhecimento do código de cifração dele. Tá certo? É a criptoanálise. Então, ó, calcular o custo para a quebra da cifra, não. Garantir a privacidade da chave primária de uma criptografia, não. Transformar o texto claro em um texto cifrado, aí é criptografar, né? Cifrar uma mensagem sem qualquer conhecimento dos detalhes da criptografia,
Então, é esse cara aqui, né? Analisar a sensibilidade de um algoritmo de criptografia a mudanças na chave primária. Não, nada a ver, tá? Então, a criptoanálise, ela está relacionada a você fazer uma análise daquela criptografia, de você poder, em alguns casos, fazer uma engenharia reversa para poder fazer uma avaliação ali e deduzir qual era o dado que estava ali, tá bem? Olha essa outra questão aí, ó, da SpaceX 2012. O princípio de criptografia usando cifra de blocos simétricos, ou seja, de chave privada, certo? Está presente no algoritmo de criptografia, ele que é o algoritmo de criptografia. E a gente sabe que existe esse aqui que é o DES, tá? Que é um algoritmo de criptografia de chave simétrica. Tá bem? Olha essa outra aí, ó. O algoritmo do sistema de criptografia, no qual a chave de criptografia e a chave de descriptografia são diferentes, tá? E a chave de descriptografia não pode ser derivada da chave que gerou a criptografia, tá? É denominado de algoritmo, que tipo de algoritmo? E aí, pessoal? Esse daí tá tranquilo, né? Beleza, chave pública, tá? Sempre leva em consideração que a chave assimétrica usa várias chaves, na verdade duas, né? Olha essa outra questão aí, ó. O diagrama abaixo apresenta um modelo simplificado de um esquema de criptografia de chave simétrica, ou seja, chave privada. Com base no algoritmo, aparecerá na saída do algoritmo um texto, e o texto que vai sair lá vai ser o quê? Eu tenho o texto às claras, né? Tem uma chave secreta, que é uma chave simétrica, né? Uma chave única. Ele vai sofrer aqui uma alteração, tá? Com o algoritmo, e vai gerar uma saída. Esse texto vai gerar uma saída do texto cifrado. Beleza? Vai ser cifrado. Tá? Não vai ser o texto autenticado, nem descriptografado. Ele está encriptando esse cara aqui, né? Ele gerou a criptografia. Certo? Se fosse o processo, poderia ser descriptado, tá certo? Se fosse o inverso. Se a gente tivesse o seguinte cenário, tá certo? Tivesse aqui a entrada do dado cifrado, né? E sendo aplicado aqui a descriptografia, usando a chave secreta, iria gerar aqui aquele meu texto claro, né? Então, na verdade, seria assim, a entrada do texto cifrado, né? Texto cifrado, né? E eu iria gerar descriptografia, e aí iria sair para a gente ele descriptado, né? Mas isso aí é o texto cifrado. Olha essa questão aí, pessoal, da SpaceX, tá? O esquema de criptografia e descriptografia em que o bloco de texto claro é tratado como um todo para produzir um bloco de texto criptografado. Ele quer o quê? Então, o resultado disso aí vai ser o quê? Vai ser uma manipulação de bloco, ele quer saber o resultado, tá certo? O esquema de criptografia e descriptografia em que o bloco ele é tratado como um todo para produzir o bloco de texto criptografado. Então, esse bloco que sofreu uma alteração, ele é o quê? Uma manipulação de bloco? Não. Essa questão aqui, pessoal, é o tipo de questão que eu fico triste com um cara que consegue ter a mentalidade de nada na cabeça, certo? Porque, na verdade, ele não está avaliando o conhecimento do aluno. Tem tanto assunto para ele fazer, aí ele está misturando. Porque o que acontece? O que vai ser de resultado vai ser a cifra de bloco. A cifra do bloco é o resultado, tá certo? Então,
a gente cortaria, né? Bloco dependente, não é o caso, tá? Aí tem você, ó, bloco criptografado, tá? O bloco, ele vai ser criptografado, mas o dado em si, tá? Ele é um bloco cifrado, tá? Que sofreu uma criptografia, tá certo? Não estaria de todo errado, tá? Então, por exemplo, letra C, o bloco é cifrado. O bloco, ele foi cifrado, tá certo? Só que ele está chamando de cifra de bloco. Isso, exatamente. Ele tá pedindo o esquema, tá? O esquema de criptografia e descriptografia. Então, é a cifra de bloco, tá? Vai ser essa técnica que vai utilizar, esse esquema que ele vai utilizar para criptar e descriptar, tá certo? Beleza aí? A cifra é do bloco. Olha essa outra aí, ó. Segundo o Comer, a definição de uma política de segurança de rede é uma tarefa complexa, tá? Existem vários aspectos da segurança que precisam ser considerados. Dentre eles, e aí, pessoal, tá tranquilo, né, pessoal? Aqueles 3 aspectos lá, que é o tripé da segurança. A CID, né? Esse cara aqui, tá? Integridade, disponibilidade e confidencialidade é quem ditam as regras aí de segurança da informação. Olha só essa outra aí. Um determinado hacker. O Hugo falou, se errar essa daí é melhor nem fazer a prova. Olha essa outra aí. Um determinado hacker está tentando atacar um determinado servidor em uma empresa. Para isso, ele define alguns sistemas masters para executar em alguns computadores, tá? Os quais se comunicam com daemons em outros computadores, o que realiza os ataques à vítima. Ele está dizendo o ataque à vítima, beleza? E é a descrição de um ataque do tipo... E aí, pessoal, o que é que vocês acham? Que tipo de ataque é esse daí? Beleza, parabéns, Rubem, isso mesmo. É de negação de serviço. Ele está lá com o daemon de uma máquina que está infectada ali com um worm, com, né, uma botnet, né, que está realizando uma atividade. Essa botnet ela pode se espalhar na rede através de um worm, né, um verme, que vai tentar se espalhar para outros computadores, né? Então, essa botnet, que está em diversas máquinas, ela tem um daemon ali. E o atacante, ele starta a partir de um local central, um master, né? Essa administração dos comandos que ele mandou para milhares de máquinas, para esses caras dispararem um ataque de negação de serviço. Pode ter certeza, eu também acho que vai ter, viu? Uma questão dessas assim, voltadas para tipos de ataque. Vai ter uma, com certeza, vai ter uma sobre criptografia, tipo de ataque. E eu aposto também sobre computação forense, tá certo? Pode ter umas 3 ou 4, tá? Umas 3 ou 4 questões de segurança. Então, vamos lá. A técnica do IP spoofing tem como característica principal, olha só, pessoal, muita gente confunde o spoofing, tá, com o sniffing, tá? O sniffar é você tá capturando, tá, um tráfego. Isso é sniffar. O spoofing, ele está sempre relacionado com o quê? Com você tá falseando. Sempre que você ouvir falar de spoofing, você pense logo na palavra falso. É uma máquina que está se passando por outra, substituindo ali aquela comunicação, o SEC, o EC. Tá bem? Então, IP spoofing tem como característica principal coletar
A coleta de material confidencial jogado sem tratamento adequado no lixo. Essa questão aqui, pessoal, é engenharia social, né? Essa primeira aqui. O cara jogou no lixo o material, o cara vai lá coletar material confidencial para tentar extrair alguma coisa ali. Letra B. Troca do endereço real do atacante, evitando que ele seja encontrado. Beleza. Vamos olhar as outras? Eu não vejo nenhum erro aqui. Exploração da credulidade, ou seja, da confiança, né? Exploração da credulidade das pessoas, da confiança das pessoas através de técnicas de convencimento. Então, o cara que ligou lá para a empresa, dizendo, cara, eu sou da empresa tal e eu estou querendo a senha do sistema tal, e o cara vai e passa a engenharia social, né? Então, nada a ver. Olha aí, ó. Letra D. Captura de pacotes diretamente do fluxo de pacotes na rede. Então, isso aqui é o sniffing, né? A rede sniffada vai produzir dados ali coletados em tempo ali de transmissão, né, desses fluxos. Isso é o sniff, não é o spoofing. Tá? Isso é o sniff. Letra E. Identificação de um sistema operacional utilizado pelo alvo. Nada a ver. Certo? Então ficou, tá, a letra B. Tá bem? Olha essa outra aí, ó. Um firewall deve ser o único ponto de acesso a uma determinada rede, de modo que todo o tráfego deve passar por ele. Como pode representar o gargalo dessa rede? Necessita de mecanismos de contingência, como balanceamento de carga. Qual é o método de balanceamento? Que cada firewall recebe uma conexão de cada vez. Então, ele está assumindo que ele tem firewalls redundantes, tá? Que tem as mesmas regras, né? E esse firewall, ele vai poder realizar esse balanceamento. Muito bem, Fábio. Muito bem. Show de bola. E aí, pessoal? Concordam, discordam do Fábio? É isso daí. A gente já viu o Road Robin. É uma funcionalidade que aparece em diversas literaturas. Na arquitetura de computadores, é aquela situação onde eu tenho um processo, tá? Ele vai entrar para executar o processo, então eu tenho a fila de processos, né? Então o Road Robin, ele vai avaliar o quê? Aquele processo vai entrar, depois vai sair para ir outro. Ele vai estar dando aquela preempção, né, entre os processos, tá? Avaliando um quanto, né, um tempo. Passa tanto tempo e depois sai. Se tiver vários processadores, ele vai escalonando, né? Mas ele vai distribuindo, tá? Essa necessidade aí de forma igualitária. Aí o Road Robin aparece em arquitetura. O Road Robin aparece no DNS também, essa funcionalidade. Eu posso ter balanceamento. Eu tenho 2 servidores de DNS, tá certo? Outro servidor aqui de DNS. E aí um cliente, tá? Tenho aqui 2 clientes, um vai ser direcionado para um, a outra requisição vai para o outro. Na verdade, eu vou ter um firewall aqui, né? Vai estar o firewall. E o firewall, quando receber, ele sabe que uma conexão ele vai mandar para um computador, e a outra requisição que ele chegar aqui, ele manda para o outro. Ele fica binariamente só fazendo essa distribuição de carga. Tá certo? A mesma coisa acontece, por exemplo, se eu tiver vários firewalls. Por exemplo, se a minha rede é tão grande, mas tão grande, que existe necessidade de colocar vários firewalls, certo? Então eu tenho uma máquina aqui que é um firewall, tenho outro firewall, tenho outro para fazer balanceamento de carga, né? Aí eu tenho que ter alguém aqui virtual, tá? Que ele vai, isso aqui, na verdade, vai virar um cluster, né? Como é que é implementado isso aqui? Porque se eu tiver essa máquina aqui como um firewall, para receber todo mundo essa conexão aqui, o que é que vai acontecer? Esse cara vai ser o gargalo também, né? Não vai acontecer isso? Então, se eu quero distribuir a carga, eu tenho que ter um cara virtual, certo? Então, olha só, como é que vai acontecer? Eu vou ter 3 firewalls, certo? Ou mais. E eu tenho esses 3 caras participando de um cluster, certo? E aqui, para mim,
é um servidor virtual, vai ser um firewall, que é um IP, uma máquina virtual, que esse cara vai receber todas as requisições, vai chegar nele. Mas, na verdade, nada mais é, abstratamente, esse cara do que todos esses três juntos, tá certo? Para receber todas essas requisições. Aí ele vai fazer esse balanceamento entre eles três, né? No caso aí. Então é o Road Robin, tá, pessoal? Que faz isso daí, tá? Beleza. Olha essa outra questão aí. Assinale a opção que enumera as ações que o remetente deverá tomar para assinar digitalmente a cifra e cifrar numa mensagem, utilizando a criptografia de chave pública. Então, ele já está dizendo para a gente que ele quer cifrar, fazendo troca, né, dessas cifras aí. Então, vamos lá. Olha a alternativa A. Codificar a mensagem com a chave pública e esta é cifrada com a chave privada do destinatário. Então, o que acontece? Eu quero enviar uma mensagem para o usuário, outro usuário. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a chave que é pública dele, certo? Eu vou pegar a chave pública dele para poder cifrar a mensagem. E aí eu vou poder pegar e vou cifrar ela com a chave pública dele, tá certo? E vou mandar de volta. Ele vai lá, como destinatário, desencriptar usando a chave privada dele, tá certo? E aí é uma troca, é uma dupla troca. O que acontece? Quando eu receber a chave privada, a chave pública dele, que é o destinatário, eu cifro aqui a minha mensagem, na verdade, com a minha chave privada, certo? Aí é utilizada a cifração também com a chave pública daquele cara lá, do destinatário, e aí eu envio, tá? Eu envio. Quando eu enviar, ele lá vai poder descifrar a mensagem, porque ele tem a minha chave pública, e vai poder fazer decifrar o que eu cifrei com a minha privada, certo? E ele vai poder decifrar aquela informação que foi cifrada por mim aqui com a chave pública dele, porque ele tem a privada dele. Acaba que essa negociação dá a garantia lá de eu ter a troca segura, sem ter que estar trocando chave privada, tá certo? Então, ó, codifica a mensagem, tá? Com a sua chave pública, certo? Eu, com a minha chave pública, não, eu faço com a minha chave privada, certo? E com a chave pública do destinatário que eu quero mandar a mensagem, tá certo? Aí a letra A está dizendo que eu estou usando para cifrar a chave privada do cara que eu quero enviar do destinatário. Ora, se eu receber a chave privada dele, se ele mandou a chave privada dele para mim, invalidou todo o processo de chave pública, né? Não é assim que funciona. O que é enviado para mim é a chave pública e não a privada dele. Letra B, codificar a mensagem com a chave pública do destinatário. Beleza, eu quero enviar para o destinatário, então eu tenho a chave pública dele, né? E esta é decifrada com a chave privada do destinatário. Só que aí eu deixei de encriptar com a minha chave privada também, né? Na verdade, acontece com os dois métodos. Eu encripto com a minha chave privada e com a chave pública dele. Quando eu envio para lá, para o destinatário, ele tem a chave privada dele, que ele desencripta, porque foi encriptado aqui por mim com a chave pública dele, certo? E ele vai ter a minha chave pública, certo? E aquela minha chave pública que está com ele tem a capacidade de decifrar o que eu cifrei com a minha chave privada. É sempre o inverso, né? Então, inviabilizou aqui também. Letra C, codificar a mensagem com a chave pública do destinatário, ok. E depois, com a chave pública, com a chave pública do destinatário, com a minha chave pública, não, com a minha chave privada. Olha só, o Bruno falou assim, na verdade a B também daria, certo? Não estaria de todo errado. Ela, no contexto da questão, ela está incompleta, tá certo? Está incompleta.
Aí vamos continuar avaliando aqui, a gente volta para a letra B, já já, Bruno. Então, ó, codificar a mensagem com a chave pública, tá, do destinatário, e com a minha chave pública, não com a minha chave privada, certo? Com a minha chave privada. Porque lá no destinatário, o destinatário vai desencriptar com a chave pública que eu passei para ele e com a chave privada dele, tá? Que eu usei a chave pública dele para poder encriptar aqui e mandar para ele. Então estaria errado, tá? Letra C. Letra D, codificar a mensagem com a sua chave privada, ok? E depois com a chave pública do destinatário. Beleza. A mensagem é decifrada aplicando-se primeiro a chave privada do destinatário, certo? Por que ele vai conseguir com a chave privada dele, destinatário? Porque, por mim, foi encriptado com a chave pública dele. Então, vai existir o reconhecimento lá por ele, certo? E em seguida, com a chave pública de quem enviou, do remetente. A minha chave pública, que eu encriptei na origem aqui com a chave privada minha, que é sempre a chave privada quem encripta, né? E aí eu vou poder passar a chave pública minha para ele e ele vai poder desencriptar lá. E a letra D está correta. Modificar, a letra E, modificar a mensagem, codificar a mensagem com a chave pública, certo? Com a sua chave pública, no caso a minha chave pública, e depois com a chave privada do destinatário, é errado, né, pessoal? Eu não recebo a chave primária lá daquele destinatário, a privada, né, do destinatário da mensagem, senão quebraria a questão da segurança. E a chave pública, o princípio dela de garantia da segurança é somente a troca de chaves públicas, tá certo? Aí vamos analisar lá a questão do Bruno. O Bruno falou que a B também daria, certo? Mas não assinaria digitalmente. Então, olha lá, vamos ver aqui. Codificar a mensagem com chave pública, tá? Do destinatário. Beleza, eu posso cifrar a mensagem com a chave pública do meu destinatário. E esta é decifrada com a chave privada do destinatário. Tá certo? Mas aí estaria incompleta, tá? Ao meu ver, essa alternativa estaria incompleta, tá? Porque não gerou a criptografia com a chave para ser usada pela chave pública do destinatário. Tá certo? Na verdade, a chave privada eu criptografo. Para lá, no destinatário, ele usar a minha chave pública para poder fazer a decifragem. Tá certo? Oi, Rubem. Também tem isso aí. Como a questão ela está cobrando a assinatura, tá certo? Ela também está querendo o não repúdio, né? A autenticidade. Se fosse somente a cifra por si só, tá? Poderia ser válido. Mas como ele está querendo a autenticação, tem que existir essa troca, essa negociação das chaves, tá? Duplamente, né? Vocês conseguiram entender? Tem que ser duplo, porque fazendo a cifração com a chave privada de um e a chave pública, que é a do destinatário, e lá acontece o inverso, tá? Existe a troca dupla de negociação, né? Olha essa outra questão aí, ó. As ferramentas utilizadas para a obtenção de informações referentes aos serviços que são acessíveis, definidas por meio de mapeamento das portas, TCP e UDP, são... E aí, pessoal, essa aí tá tranquila, né, pessoal? Dá até para cair na prova da SFSEX esse ano. Beleza. Muito bem, Fábio, isso aí.
Essa questão aí tá tranquila, tá? As outras, certo? IDS, tá? É o Intrusion Detection System, o Denial of Service, Backdoors, Sniffers, né? O Sniffers, no caso, seria se ele tivesse capturando a informação ali na rede. Olha essa outra questão aí, ó, em termos genéricos, olha, um termo genérico para identificar quem realiza um ataque a um sistema computacional é um hacker. Essa generalização, porém, apresentam objetivos diferentes e o seu sucesso depende do grau de segurança dos alvos e, consequentemente, da capacidade do hacker em atacá-los. Conhecer o terreno e coletar informações sobre o alvo, se possível, sem ser notado ou descoberto, é o primeiro passo na realização de um ataque de sucesso. A técnica de ataque, cujo objetivo é enganar e ludibriar pessoas, assumindo-se uma falsa identidade, a fim de que elas revelem senhas ou outras informações, aí está tranquilo, né? Né, pessoal? Aí é engenharia social. Tá bem? Olha essa outra aí, ó, da Marinha. São exemplos de algoritmos de chave pública. Então, ó, o que é que a gente tem aqui? Tá certo? Ele quer somente chave pública. Tá? Então, eu tenho triple 10, que é chave simétrica. Tá? Aí eu tenho chave pública aqui, ó, e chave simétrica. As duas são simétricas aqui. O IDEA, tá? É chave simétrica também, não é isso? Aí eu tenho Rabin e RSA. Ambos são chave pública, tá certo? Rabin e IDEA, o Rabin é público, né? Assíncrono, e o IDEA é síncrono, né? É simétrica. Tá bem? Então não casaria, ele só quer chave pública. E aí daria para a gente somente a alternativa D. Tá certo? Só a letra D. Bruno, só porque está aí, o Bruno está dizendo que só viu agora, na aula de hoje, esse Rabin. Só porque está aqui, vai cair na prova. Pode esperar, vai estar lá bonitinho, lá esperando. Beleza? Olha lá. Marinha 2009. Tá? E olha que foi uma questão, ó, da Marinha de 2007. Ó, tá? Esse conceito aqui do Rabin estava lá. Tá bem? Marinha 2009. Em relação à segurança de redes de computadores, é correto afirmar que o algoritmo de criptografia, aí ele coloca lá, né? Essa daí, pessoal, dava para fazer por eliminação. Olha só, o 10 é de chave simétrica, ele está dizendo que é chave pública aqui, ó, então eliminamos. Aí ele coloca lá o seguinte, ó, vamos ver o seguinte, outro aqui, ó, RSA, ele está dizendo que é privada o RSA, não é, né? Vamos eliminar. Outra aqui, ó, RSA, aí está dizendo que é chave simétrica, não é, né? O Advanced Encryption Standard é um algoritmo de chave pública. É de chave pública? Não, né? Não é de chave pública. Aí aqui ficou o triple, né? 10, triple, né? Ele difere do triple do 10, né? O triple 10 difere do 10 por utilizar duas chaves de 56 bits, enquanto o 10 utiliza apenas uma chave, tá? Aí ele quis dar a pegadinha, tá certo? Ele pode usar dois tipos de chave para fazer a criptografia, só que ele executa 3 vezes aquela criptografia lá, tá certo? Executa 3 vezes. Por isso o nome triple 10. E aí essa alternativa é a correta, tá certo? Mesmo que a gente não soubesse disso, por eliminação, a gente olhando, né? Por isso que é importante, pessoal, a gente pegar e decora mesmo aquela lista lá, aquela lista de quem são os de algoritmo simétrico e os que são assimétricos. Pronto, acabou. Todos 99% das questões de criptografia que avaliam algoritmos,
ele vai tentar avaliar você por aí, tá certo? Marinha 2010, considerando os conceitos básicos de segurança de rede, de acordo com o Comer, assinale a opção que apresenta o mecanismo usado para garantir a integridade, tá, contra mudanças intencionais. Olha aí, pessoal, a gente até viu essa questão aí em arquitetura, né? Existem algoritmos, mecanismos para evitar que um determinado, para detectar erros na arquitetura de computadores, né? Então, por exemplo, bit de paridade, lembra lá do bit de paridade, né? 0 ou 1. A gente tem o checksum, tá? E o CRC, com mecanismos para avaliação se naquela transmissão de rede houve algum erro na transmissão. Só que se houve algum erro na transmissão, isso se deveu por concorrência, se deveu por descarte, né? E aí concorrência, descarte, se ocorreu por causa de colisão, né? Controle de fluxo ali que não está adequado. Sei lá, diversos erros podem ter acontecido que naquela transmissão de rede, ou então na arquitetura de computadores, o processador se comunicando com a memória, também tem a mesma coisa, controle de fluxo e a velocidade ali não está dando vazão, não tem um buffer, né, entre a memória principal e o HD, por exemplo, aí naquela comunicação no barramento ali, começou a ter perda, erro. Então, tem esses mecanismos para fazerem esse tipo de gestão. Só que ele não é sobre mudança intencional, é de mudança não intencional, né? Aconteceu por motivos de condições do sistema naquele momento, ou condições da rede. Por isso que existem esses mecanismos aqui. Agora, o hashing criptográfico, ele é o mecanismo que dá para a gente a segurança do não repúdio, tá? E da integridade. Por quê? Porque ele vai ser gerado um hash criptográfico, tá? Uma cifra com hash, e aí aquele valor ali, se o conteúdo for alterado de maneira intencional, ele pode ser apresentado para a gente ali como sendo um valor diferente daquele hash. Tá? Se for aplicado de novo lá, vai ver que é diferente. E aí essa é a resposta da gente. Tá certo? Olha essa outra aí, pessoal, essa outra questão. Tá? Assinale a opção que completa corretamente a lacuna das sentenças abaixo, considerando o conceito de criptografia de chave pública. É correto afirmar que a assinatura digital é utilizada para garantir E aí, pessoal? A confidencialidade? Não, né? Confidencialidade não é garantido pelo hash, né? Pela assinatura digital. É somente a autenticidade. Então, a gente já eliminaria esse cara aqui, ó. Mas aí ficaria B, C, D e E, né? Então, a gente sabe que é autenticidade. Certo? Utilizando a chave para o remetente, aliás, a chave do remetente. Então, a chave que é utilizada para fazer essa criptografia de chave de assinatura digital é a chave privada, tá certo? É com a chave privada que eu vou fazer isso daí. Então, privada. Por quê, pessoal? É a origem, tá? Fazendo gerando esse hash, tá? Então, e a criptografia pode ser utilizada, olha só, o que ele está dizendo no enunciado? Ele quer gerar um hash, está querendo gerar uma assinatura para enviar, aí ele vai usar essa assinatura para garantir uma autenticidade e com a chave privada. Só que ele quer transmitir essa mensagem dando o quê? Uma garantia de que não vai ter sido nenhuma alteração, tá? Só que a assinatura digital, ele não garante para a gente a confidencialidade, tá? A mudança de integridade daquele... Aliás, ele garante que a integridade vai estar correta, né? A gente pode checar lá e ver que a integridade não é a mesma, tá? Então, ele garante a integridade. O dado pode ter sofrido uma alteração, mas aí a gente sabe que não está íntegro,
Então, ele deu a informação para a gente. Só que não tem como garantir confidencialidade. Para garantir, aí a gente tem que usar o quê? Ele já está dizendo aqui, ele está querendo usar a chave pública, tá certo? Para fazer isso daí. Então, para fazer o uso da chave pública, eu vou ter que fazer, vamos lá ler aqui, ó, vai usar, tá? E a criptografia para ser utilizada para garantir o quê? A confidencialidade, né? Todos aqui já estão até confidencialidade. Confidencialidade, utilizando-se a chave, tá? Pública do receptor. Então, eu estou aqui na origem, eu gerei o hash, né? Gerei o hash, criei a criptografia com a minha chave privada, e aí eu vou receber a chave pública de quem eu quero enviar o dado. Ele não vai me enviar a chave privada dele, porque senão quebra a integridade, né, do relacionamento de chave pública. Então, ele me manda a chave pública dele, e aí com a chave pública, aí sim eu gero aquela informação que vai garantir a continuidade, a confidencialidade desse dado aí, tá bem? Então, a chave pública, tá? A chave pública de quem vai receber aquela informação, tá certo? Então, fica a letra E, tá beleza? E aí, pessoal, tá aí o gabarito, tá certo? Desse nossa aula de hoje. Esse é um assunto que é tranquilo, é mais decoreba, eu acho, tá? E aí fazer uma análise ali da situação. Também torcer para que a prova, a banca não seja, por exemplo, muito maliciosa, né? Então a gente tem que contar com um pouquinho da sorte também. Não são todas as questões que a gente acerta, tá? A gente tem que estar preparado para que aquelas questões que a gente não pode errar, a gente não pode errar de jeito nenhum, tá certo? Então é isso daí. Quando for na segunda-feira, a gente tem um novo encontro, beleza? De noite, ali, às 19 horas, a gente vai ver a parte de Linux, aí a gente vai entrar vendo a parte dos arquivos, alguns comandos que implementam ali alguma forma de a gente ter segurança, funcionalidades, tá? Do Linux lá, beleza? Então é isso aí, pessoal. Bom final de semana. Continuem firmes aí no papiro para poder arrebentar na prova do QCO. Tá, pessoal? Valeu. Até mais. Pessoal, outra coisa. O pessoal já foi, né? Vou passar uma mensagem aqui. O exercício tá federal, viu? Façam o exercício. Rubem, tu ainda tá aí, cara? Cara, aquilo que tu tava falando para mim, fica tranquilo, cara, que você tá preparado e às vezes a prova vem de uma forma que a gente não tem escapatória, entendeu? Então, eu acho assim, que você está num nível muito bom, avaliando os exercícios que você fez, tá? Em relação ao nível de conhecimento que tu tem, não difere muito do Bruno nem do Diogo, que fizeram uma excelente prova, tá certo? Não tá uma disparidade grande, não. Então, o que acontece?